Espírito Santo, energia, fumaça, óleo, afinal a Bíblia não fala do derramamento do Espírito? O Espírito vai encher a nossa vida? Como é que a gente entende essas coisas? É muito importante observar que o Espírito Santo tem um lugar especial na revelação de Deus. Aliás, a Bíblia logo no começo começa ali a mostrar que Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a superfície das águas, mostrando que o Espírito Santo não só faz parte daquilo que é revelado como Deus triuno, como também é o Espírito que faz parte da criação, faz parte da revelação de Deus, faz parte dessa intervenção de Deus na história e tem um papel importante na inspiração das Escrituras, nas profecias, na vida de Jesus e na vida da igreja primitiva de maneira muito particular e especial. Portanto, a gente precisa entender bem, não é porque na linguagem metafórica, a Bíblia fala de derramamento do Espírito, fala de ser cheio, do poder da presença, da ação do Espírito, que a gente pode imaginar que o Espírito é uma energia, que o Espírito é alguma espécie de eletromagnetismo celestial que vai nos levar do começo ao final. Não, a ideia não é essa. Fica claro que a Bíblia diz para nós que a gente, por exemplo, não deve mentir ao Espírito Santo, como aconteceu com Ananias e Safira. Você vê isso lá em Atos capítulo 5. A Bíblia diz em Efésios 4 que a gente não deve deixar o Espírito Santo triste. Você já viu o magnetismo chateado por aí, ou a eletricidade meio triste? Não é o caso. Por isso é muito importante destacar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Consolador, ele é o Conselheiro. Então, a relação com Deus é uma relação que se dá nessa dimensão pessoal, relacional, de intimidade, e é tão importante entender isso porque a ação do Espírito na nossa vida é fundamental. Quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando caminhamos na fé, devemos buscar esse enchimento do Espírito e somos chamados a manifestar o fruto do Espírito, e a garantia da nossa redenção está exatamente nisso que é chamado às vezes de penhor, de sinal de que o Espírito Santo garante a nossa redenção futura. E tem mais. A obra de Deus através da história não é pela nossa força, inteligência ou poder, acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma celebração online da IBNU. Pedimos a Deus que quebrante os nossos corações e continue falando conosco através da sua santa palavra. Nós Jesus, amém. Este domingo, dia 2, nós teremos um encontro de novos membros presencial ali no Hotel Transamérica Berrini. Então você é o nosso convidado. Se você quer conhecer um pouquinho mais da IBNU, se você quer fazer parte da nossa comunidade, venha que ainda dá tempo. 11h45, depois da celebração, a gente vai se reunir para conversar um pouquinho e para você ter a oportunidade de conhecer a IBNU. Então venha fazer parte. Louvor e honra, poder e glória.
quero convidar você a louvar, a agradecer a Deus, porque Ele é especialista em transformar coisas ruins que acontecem nas nossas vidas em bênçãos e salvação. É o que nós temos visto na vida de alguns refugiados que temos atendido aqui no Brasil. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que não têm perspectiva de vida, pessoas que deixaram tudo para trás, mas diante da palavra do Senhor, no momento de pregação, tem disposição voluntariamente a participar de um culto, se comover com a pregação, aceitar uma oração e reconhecer Jesus como Senhor. Isso é grande, isso é tremendo e é a oportunidade que nós temos. Quero agradecer, porque essas pessoas já estão indo para outros países, estão espalhando essa semente e, como diz o Senhor, que a tua benignidade dura de geração em geração. Sabemos que essas pessoas serão bênçãos em suas culturas, em seus países e levarão o Senhor Jesus como verdadeiro Senhor das suas vidas. Isso é grande. Eu quero louvar ao Senhor por isso, em nome de Jesus. És
bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos no momento de oração e gostaríamos de convidar a todos vocês para conversar com Deus. E como a gente tem passado por um tempo corrido, a gente pode sentir no nosso dia a dia de que cada vez mais parece que está escasso esse tempo com Deus, né? E como é importante, porque temos trabalhado com pessoas que têm necessidades especiais e a gente tem visto de que a gente pode dar de tudo que for material para eles, mas para eles não fazem sentido essas coisas. O que faz sentido na vida deles é quando a gente consegue dar um pouco desse amor, e principalmente o amor de Deus, né? Esse amor de Deus, esse amor que eu estou falando. E a gente precisa desse tempo com Deus para poder também estar preenchendo o nosso coração com esse amor, para que a gente possa oferecer também para as outras pessoas. Vamos estar orando. Pai querido, eu quero agradecer nesse momento por todos que estão aqui conosco, assistindo a celebração. Obrigado porque o Senhor pode nos conectar através da internet, através desse sistema de comunicação que o Senhor também nos deu a sabedoria de criar, Pai. Que possamos usar da maneira correta, de forma que possamos propagar a Tua Palavra, que façamos bom uso desse instrumento que o Senhor nos dá. Também abençoa, Pai, a todas as pessoas que estão assistindo, abençoa, Deus, a cada uma delas, que cada uma delas possa sentir a Tua presença e que o Senhor também possa fazer com que possamos cada vez mais aprender da Tua Palavra, buscar mais estar contigo, buscar mais esse tempo de oração, para que nossa comunhão possa se fortalecer, ó Deus, para que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, para que possamos passar esse amor verdadeiro, o amor que pode restaurar, pode curar e pode transformar as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a estar em comunhão mais íntima contigo, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a termos essa sensibilidade de perceber de que o nosso tempo na Terra aqui é um tempo que, quando passa, não volta nunca mais. E a gente precisa saber fazer bom uso desse tempo e que seja para o Teu reino. Cuida de cada um de nós, eu te peço, e que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando as pessoas que estão por trás de toda essa celebração, para que elas continuem fazendo esse maravilhoso trabalho, para que nós possamos sempre estar nos alimentando da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações.
E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Agora chegou o momento de dar atenção ao que a palavra divina tem a nos dizer neste dia. E hoje nós vamos pensar e refletir sobre um tema que certamente vai nos ajudar, eu espero, na nossa caminhada de fé. O nosso tema de reflexão será: entre picuinhas e implicância, o reino avança. Sim, é isso mesmo, a gente está vendo a proposta do reino de Deus que floresce e desponta no Evangelho e vai crescer na história da igreja primitiva quando o reino de Deus avança e essa igreja cresce na missão dada pelo Senhor depois da ressurreição, na ocasião da ascensão, com a promessa do retorno para a plena salvação. E para entender o que está acontecendo, que história é essa de picuinhas, de implicância, e o reino avança, vamos ver o que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, capítulo 15, vamos ver com atenção o que a Bíblia nos apresenta. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também.
Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Que coisa impressionante e interessante ver o que está acontecendo em Atos 15. Quando nós lemos o livro de Atos, vamos ver que esse livro fascinante aponta para nós esse caminho de expansão do reino de Deus através da proclamação do evangelho, da boa notícia da salvação que chegou através do perdão em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Quando olhamos, vemos que o livro de Atos enfatiza que tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo, é uma ênfase muito clara, né? Você vai ver o Pentecoste em Atos 2, o Pentecoste samaritano em Atos 8, o Pentecoste gentílico em Atos 10, Pentecoste daqueles que estão entre a antiga e a nova aliança em Atos 19. A gente vê o foco totalmente ligado à proposta da missão. O Espírito encaminha, o apóstolo Paulo encaminha a igreja primitiva na direção da proclamação do Evangelho, e nós vemos também como isso é organizado de maneira estratégica, bem pensada, as viagens, os lugares. O livro é simplesmente fascinante. Agora, pensa comigo, vamos lá, você está falando do cumprimento das profecias, das promessas de Deus com a chegada do reino, a chegada da salvação, a morte, a ressurreição, a vitória de Cristo Jesus, o Espírito Santo dado, a igreja começa a expandir. Então imagina só a prioridade, o lugar de tudo aquilo que está acontecendo. E quando você começa a ler Atos, a gente lê, né, Atos 2, Atos 3, Atos 4, o crescimento do reino, do evangelho, especialmente em Jerusalém, depois do Pentecoste, a coisa é eletrizante, animadora, extraordinária. Mas, de repente, o que acontece? A gente começa a ver que há fragilidade dessa comunidade da fé, a sua limitação, o seu lado claramente humano, absolutamente assim, vamos dizer, até mesmo assustador. Parece que pode colocar a missão em dificuldade. E pensando sobre isso, vale a pena aqui entender que é uma tarefa tão importante para nós que, como discípulos de Jesus, estamos focados naquilo que nos alcançou e que a gente quer repartir com todo mundo a respeito do reino da salvação. Como é que a gente dirige numa estrada perigosa, né? Que no meio de uma missão tão importante, de repente, por causa de uma pedrinha, por causa de um desequilíbrio, por causa de uma valeta, de repente a missão fica comprometida. E não é que é isso que a gente vai encontrar em Atos. Então veja o que aconteceu. É impressionante, né? A gente, quando começa a ler Atos, vai dando um frio assim na espinha, porque, de repente, a igreja que está assim naquela, vamos dizer, polvorosa de alegria e felicidade,
daqui a pouco ela começa a enfrentar uns problemas assim meio difíceis de lidar. Então, o primeiro deles, assim, que merece atenção e que a gente nunca imaginaria que isso fosse acontecer, a gente vê logo em Atos capítulo 5. Em Atos 5, por exemplo, o texto vai dizer que um casal, Ananias e Safira, vendo aqueles discípulos tão animados, repartindo assim espontaneamente os seus bens, trazendo diante dos apóstolos, aí se destaca o que Barnabé, né, que era de Chipre, também acaba fazendo. Diz o texto que Ananias e Safira, os dois em comum acordo, eles vendem uma propriedade para ficar bem na fita, eles estão dizendo que eles estão entregando o valor completo. E o texto diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E então a gente fica assustado quando lê um negócio desse, porque você não imaginaria no livro de Atos, no Novo Testamento, ou seja, a igreja primitiva começa a mostrar problemas que vai envolver divisão interna, vai envolver, vamos dizer assim, a ação dividida em direção diferente, como aqui, enquanto o pessoal está pensando no reino, na comunhão, Ananias e Safira vêm com uma ideia totalmente fora, né? A gente vê um grupo em implicância com o outro, a gente vai ver dificuldades com picuinhas desnecessárias. Olha só que coisa, eu pergunto para você e a gente às vezes não tem a resposta. Como é que Deus consegue levar o reino adiante, apesar daqueles que estão no cenário da própria realidade da Igreja de Cristo? E aqui nós vamos ver que Deus mostra que é o Deus de graça, de bondade, de fé, o Deus também de juízo, por isso que acontece esse fato terrível com Ananias e Safira. A gente vê que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, e a gente vê que a igreja que está em missão precisa ter um senso de realismo, que ela vai ser uma comunidade cheia de desafios, dificuldades e problemas a serem enfrentados. Entendendo isso, agora a gente começa a perceber o que vai acontecer em Atos 15. Em Atos 15 é o desdobramento do que aconteceu na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé estavam lá em Antioquia, né, que é a famosa Antioquia da Síria, no Novo Testamento, e eles são indicados, separados pelo próprio Espírito Santo para dar início a essa expansão do Evangelho, e vão sair, né, Paulo e Barnabé vão até Chipre e evangelizar o procônsul Sérgio Paulo, né, uma história muito bonita que aparece ali, que o homem é libertado da sua falta de entendimento e do engano da magia que estava à sua volta, e eles depois vão para a Atália e vão chegar na região de Listra, Icônio e Derbe, e ali anunciar o Evangelho, e começamos então vendo uma expansão de fé. E esse Evangelho agora chega pela primeira vez na vida de gentios, pagãos, gente que não tinha noção de nada do que é profeta, do que é Antigo Testamento, do que é Messias, do que é o que Deus fez no passado. Ou seja, era um pessoal pagão, cru, totalmente assim, desconectado daquilo que envolvia tudo que Deus tinha feito na história de Israel. E a pergunta é: o que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Paulo e Barnabé, então, terminando a viagem, vão voltar para Jerusalém, e quando eles voltam para Jerusalém, isso acontece no ano 49, a coisa vai ter um grande problema, uma grande discussão. E o que acontece lá? Eles têm que explicar diante da igreja de Jerusalém que história é essa de vocês sendo
pessoas que conhecem a lei de Deus, o Antigo Testamento, a distinção de quem está numa condição purificada e quem não está, de vocês entrarem lá em contato com esses gentios. E que história é essa que eles agora receberam a fé em Jesus, mas eles não sabem nada sobre a lei, como proceder? A pergunta é, a gente deixa esse pessoal fazer parte da comunidade da fé? Não deixa? Se deixar, o que a gente tem que fazer? Eles podem, não podem? Olha só que coisa, então preste atenção. Uma grande dificuldade, talvez uma das mais sérias, quando a gente pensa na proposta da missão, é que quando vamos fazer, no meio do caminho, surge tanta coisa secundária, surge tanta picuinha, surge tanta coisa que gera implicância, que a gente pensa, como é que esse pessoal perde o foco, perde o alvo, perde a direção, perde o objetivo maior, e fica, vamos assim, desculpa a expressão, procurando chifre em cabeça de cavalo, fica procurando pelo em ovo, fica procurando coisas assim absolutamente desnecessárias. E a gente tem que ser muito franco aqui, no nosso meio religioso, né, da cristandade, é impressionante quanta divisão, quanta particularidade, quanta falta de unidade, tantos grupos específicos que preferem definir a sua identidade, não principalmente em função de serem discípulos de Jesus, mas em coisas menores, secundárias, que às vezes são motivos de atravancar a missão, perder o foco e a direção, criar divisões desnecessárias, trocar aquilo que é essencial por aquilo que é secundário e definir até mesmo a sua identidade, a sua proposta maior em elementos que não têm pertinência de prioridade no reino de Deus. Tantos grupos da tradição cristã no mundo todo são reconhecidos por trajes, por tipos de cerimônias, por ritualismo, por proibições ou por propostas de um tipo ou de outro, perdendo o foco do evangelho. Isso não pode acontecer. E é interessante que Atos vai mostrar, eu acho interessante isso, como esse fenômeno está presente. Imagina, a igreja nem nasceu, já deu ruim. A igreja nem cresceu direito, já está, o jardim nem começou a brotar, já está cheio de erva daninha. Mas não é possível um negócio desse. E então, o que acontece? O pessoal de tradição farisaica, isso que o pessoal às vezes não sabe, os fariseus são aqueles que creem em Jesus como o Salvador e o Messias, especialmente em Atos. A maior parte desses que colocam a sua fé são fariseus que reconheceram, mas esse pessoal está tão apegado às suas tradições que eles dizem, não é possível que uma pessoa que venha de um contexto não judaico possa se aproximar da fé se ele não se tornar devidamente judeu. E então, a decisão do Concílio de Jerusalém vai ser o seguinte, pessoal, olha, nós não podemos exigir dessas pessoas que estão entrando na família da fé que eles devam ter os nossos costumes, as nossas tradições, os nossos elementos que são peculiares nossos, que isso não seja um peso sobre eles. Eles vão tomar uma decisão interessante, que é fundamental, né? A igreja tem que aprender, né, a construir ao mesmo tempo a sua teologia, a sua comunhão e a sua prática de missão em sintonia para que ela possa amadurecer de maneira correta e adequada. E aqui a coisa vai nesse caminho, nessa direção, e eles tomam uma conclusão muito interessante que aparece no final do capítulo 15, que vai dizer, olha pessoal, a decisão é a seguinte, para que essa comunidade de fé possa viver bem, em harmonia, é necessário que os novos que entraram, que são esses gentios de um ambiente completamente diferente do nosso, que eles entendam que algumas coisas eles devem respeitar. Eles tomaram uma decisão com 4 coisas que aparecem lá. Eles deveriam, né,
se abster de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual, que aparece no verso 19, de carne de animais estrangulados e do sangue. Quando a gente olha, a gente vê que essas coisas todas aqui, aparentemente, são coisas que têm a ver com elementos cerimoniais e rituais, com exceção da imoralidade sexual, porque, afinal de contas, que sentido faz, diante dessa discussão, colocar elementos assim que seriam de natureza ética e teológica? Não é o caso. Aqui, aquilo que os gentios receberam orientação para não fazer era para que eles pudessem ter relacionamento e comunhão com os irmãos judeus da comunidade, respeitando a maneira deles serem. De modo que, provavelmente, o sentido de moralidade sexual é casamento com parente próximo, que era permitido no ambiente greco-romano e não era aceitável conforme a lei judaica. Então, se esses gentios entrem na fé, vocês não devem exigir que eles façam circuncisão, vocês não devem exigir que eles façam certas coisas que são pertinentes à história de Israel. Não, eles devem evitar a comida que é contaminada pelos ídolos, que vinham dos templos pagãos, porque aí a coisa era muito, digamos assim, assintosa e pesada. Eles não devem, ter casamento com parentes próximos assim, trazendo um mal-estar tremendo no contexto judaico. Não devem comer carne de animais estrangulados e o sangue, conforme a própria lei também dizia, de maneira que o foco do texto é que eles deveriam ter harmonia, sintonia, deveriam conversar adequadamente uns com os outros sobre essa questão. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o desafio dessa igreja primitiva na sua caminhada de fé. Agora, preste atenção comigo e vamos lá ver o que é colocado diante de nós. Nós temos a tarefa da missão, nós temos o chamado de Deus, nós temos a multidão de pessoas no mundo sem Deus, num desconhecimento da fé, pessoas em desespero. É como você está num hospital com um monte de gente num estado muito sério. A gente tem que abrir a UTI, a gente tem que abrir o pronto-socorro, tem gente, e a gente está sentado ali na recepção do hospital discutindo se a parede deve ser pintada de um amarelo mais claro, de um amarelo mais escuro, se o avental da pessoa que está ali na frente está amassado ou não está amassado. Você está entendendo o cenário da situação? A urgência da missão é muito grande, não se pode perder tempo com nada que tenha a ver com implicância e picuinhas. Igreja frágil com Ananias e Safira, igreja sem condição de lidar com a missão, porque chegou um monte de gente que a gente não tinha previsto no nosso contexto de expectativas. Aqueles que estavam evangelizando estavam esperando os gentios assim, mais bem educados, mais bem encaminhados, mais bem dirigidos. Mas olha, esse negócio é tão sério que a coisa é mais complicada. Quem diria? Se a igreja primitiva teve problemas do tipo Ananias e Safira, quem poderia imaginar que nesse ambiente, daqueles que receberam a fé, essa igreja vai ter um outro desafio? Olha só comigo Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, tá vendo? Crescendo o número de discípulos, a igreja bombando, Deus abençoando, o Espírito Santo operando, né? Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de sabedoria, de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Como é que pode um negócio desses? Como é que a gente pode considerar
essa realidade que eu acho que tantas pessoas falam, puxa, se a gente estivesse lá na igreja de Atos, né, se a gente estivesse ali no auge do poder do Espírito Santo, aquela igreja que virou o mundo, né, na direção certa pelo poder de Deus, em pouco tempo a fé se espalhou. Pois é, você está vendo a fragilidade dessa igreja? Pode, numa hora dessa, com um crescimento espantoso da fé, não faz nem tanto tempo assim que Jesus mostrou o seu poder através da ressurreição e da ascensão, na hora de ajudar as viúvas, já começou o quê? Picuinhas. Mas não é possível um negócio desse. É muito importante que nós, que temos a nossa convicção da fé em Cristo e compromisso com a missão, prestemos atenção em que medida coisas desnecessárias, secundárias, burocráticas, problemáticas, resultantes de inveja, de conflito, de disputa, desapareçam do mapa para que a missão não seja prejudicada. E de repente, na hora de ajudar as viúvas, claro, o pessoal, né, como diz o texto, que era de fala grega, se sentiu preterido em relação aos de fala hebraica e teve que haver toda uma reunião e os apóstolos escolherem, né, um grupo, uma comissão de pessoas, que inclusive foi aprovada por todo mundo, para resolver essa problemática. Ou seja, o povo de Deus permanece como um povo frágil. A tentação de dar ouvido àquilo que tem a ver com implicância, que quase atrapalha o fato de que o reino avança, as picuinhas desnecessárias vão surgir. A gente precisa manter o foco na missão, saber lidar com a situação e resolver com sabedoria o que está envolvido nesse cenário, conforme a gente viu em Atos capítulo 6. Então, o que nós vamos ver como desafio dessa igreja primitiva, que apresenta os seus problemas internos e apresenta uma situação de distração por causa de coisas menores que comprometem a missão. Aliás, é interessante porque Jesus tinha deixado claro a prioridade da missão desde o começo. Se você observa o desfecho de tudo que acontece com Cristo Jesus, quando chega na ocasião da ascensão, ele deixa claro a importância da missão. E a missão era tão urgente que Jesus deixou claro, vocês devem ir por todo mundo, né? E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E quando a gente olha, não é bem isso que acontece. Você vê que a igreja fica ali meio que celebrando em Jerusalém, e quando esse pessoal fica nesse clima de euforia, com todas as suas limitações e fragilidades, os problemas começam a se multiplicar. E aí a gente vê o problema, né, que eles enfrentam com a perseguição que vai acontecer, o problema de Ananias e Safira, o problema do conflito da divisão de alimentos lá entre as viúvas e que exige uma solução. Mas quer ver que coisa interessante? Quando a gente olha um pouquinho mais para frente e lê o que o texto bíblico no livro de Atos vai nos falar, a gente vai ver o capítulo 8, nos contando algo absolutamente inédito. Atos 8:1, a partir da segunda parte, diz: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Preste atenção naquilo que a gente vê aqui como grande desafio. Se nós temos o povo de Deus refém de implicância e refém de picuinhas, quando a gente começa a ter desentendimento e falta de harmonia, a gente perde a direção daquilo que importa. Então, até agora, até Atos 8,
a comunidade dos seguidores de Jesus não saíram em missão. E o que acontece? A perseguição é que vai levar a igreja a acordar para ir na direção certa e fazer missão. E é curioso que os apóstolos ficam em Jerusalém e a gente vai ver que Filipe, que era um dos que aparece em Atos capítulo 6, vai chegar em Samaria, e vale a pena ler o texto porque nós vamos ver que coisa impressionante. Quando verso 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Que coisa impressionante. Então veja só que todo o desenho de Atos é o seguinte: pessoal, o mundo está pronto. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Existe um império que meio que pavimentou o caminho para que a mensagem chegasse a todos. Existe uma multidão sofrida, em desespero existencial, em desespero social, em pavor espiritual, procurando respostas para a vida. Todo esse mundo está diante de nós e agora, peraí, toda a palavra de redenção, de salvação de Deus está nas nossas mãos e a gente arrumando tempo para ficar discutindo um grupinho contra o outro, um se achando melhor do que o outro, colocando, como a gente vê na igreja de Corinto, cada um num partido diferente. Você percebeu o tamanho da loucura que é se perder nesse mundo da implicância e no mundo das picuinhas? E é assustador porque hoje nós temos um cenário em que toda a realidade desse mundo se desdobrou, né, no mundo digital, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, e é impressionante ver a sedução das picuinhas, o desejo de tretar, né, para falar o português claro, o desejo de causar, o desejo de criar uma situação ou de valorizar desnecessariamente um aspecto secundário para, a partir daí, construir elementos que não nos levarão a lugar nenhum. É impressionante o desenho em Atos daquilo que envolve a prioridade da missão e como que a gente corre o risco de perder a direção. Olhando um pouquinho mais adiante, a gente vê como é que foi essa caminhada quando a gente observa Atos capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Meus queridos, o assunto é bastante sério. O que nós vamos observar nesse cenário? Quando nós entendemos o que é o Evangelho, a proposta da salvação, o reino de Deus, o poder de Deus à disposição, quando você viu ali em Atos 8, quer dizer, Filipe foi meio no susto, né? Foi pregar em Samaria por causa da perseguição e ninguém queria ir lá. Mas a necessidade, a situação é tão impressionante que nós vemos milagres, vemos pessoas libertadas de espíritos maus, gente sendo salva, e o texto termina, um dos temas de Atos é: e houve grande alegria naquela cidade. E aí, quando esse evangelho começa a atravessar fronteiras, e como a gente vê em Atos 11, quando o evangelho vai chegar lá em Antioquia, a preocupação dessas pessoas é: peraí, você
acabou se reunindo com pessoas que não são circuncidadas e você comeu com elas. Quer dizer, impressionante que Jesus lá atrás já era considerado questionável por comer com gente que não devia, ele come com publicanos e pecadores. Você percebe que a lógica aqui, ela permanece basicamente o mesmo tipo de pensamento. E não se permite que as pessoas entendam a dimensão da fé, a fome espiritual, a necessidade tremenda no reino de Deus e aquilo que envolve a prioridade máxima da missão, prejudicada por picuinhas e por implicância, por certas coisas que, de fato, não têm valor nenhum. Diante desse cenário, a gente precisa analisar com profundidade a realidade do nosso coração, porque preste atenção no tamanho da bronca que envolve tudo isso. Jesus deixou apenas a direção clara da missão para os seus discípulos na ocasião da sua ascensão. Era para a gente imaginar, digamos assim, que talvez em 1 ou 2 gerações a igreja cumprisse esse propósito, esse objetivo. E a gente vê, de fato, é impressionante o ministério do apóstolo Paulo. Você vai ver aqui, né? A gente lê o Atos 15, que acontece lá depois da primeira viagem missionária, entre os anos 46 do ano 48. Depois Paulo volta para a segunda, para a terceira viagem. Ele vai, na verdade, ter um total de 12 anos e vai fazer uma obra impactante, impressionante, significativa, especialmente nas cidades de Corinto e de Éfeso, né? Apesar de que, de novo, lá em Éfeso você vai ver uma situação complicada. Paulo, quando se despede dos líderes, ele diz: tome cuidado, vão chegar lobos aqui, vão causar problemas. Quer dizer, a luta pelo ministério continua, mas era de se esperar que esse evangelho avançasse com muito mais força, com poder e rapidez. O que aconteceu na história da igreja? A gente começou a se perder. A gente se perde por um caminho de excesso de preocupação, de ritualismo. Quantas vezes na história da igreja a discussão é se a gente usa água, se a gente usa óleo, se o nosso culto é desse jeito, se a posição é essa, se a veste litúrgica é tal, se a gente deve fazer isso de noite ou de dia, se pode esse movimento, se não pode outro. E isso ocupa a mente, a vida de tantos grupos de uma maneira que a minha pergunta é: será que vale realmente tudo isso? Outros grupos passaram a prestar atenção tão grande na tentativa de conter a sua fragilidade tão exposta no próprio Novo Testamento, que há uma história enorme da tradição cristã de gente que ficou a vida toda enfiada dentro de uma caverna, ou se escondida dentro de um ambiente fechado, ou incomunicável para não falar com ninguém, ou até mesmo se machucando para evitar qualquer tendência negativa que houvesse no seu coração ou no seu corpo. Ou seja, a gente começa a valorizar uma série de coisas que não estão na prioridade de Deus nem do reino, e coloca em primeiro lugar. E que falar do legalismo, de pessoas que a vida toda pensaram: olha, o que Deus está preocupado é com a cor da minha roupa, o que Deus está querendo me dizer é qual é o tamanho do cabelo que eu vou usar, ou para que lado eu devo pentear, ou será que esse tipo de vestimenta, como eu, inclusive, recebo perguntas frequentes dizendo: só é um Deus que é o dízimo com a reposição de inflação, por qual índice? Que tipo de preocupação, que tipo de energia a gente tem drenada na nossa vida? Qual é a prioridade? E sem contar toda a burocratização, toda a preocupação com o poder, a mistura de política com a religião, que trouxe uma história apavorante de uma série de desmandos que, veja, por causa dessas coisas, a gente se perdeu ao ponto de
de guerras e assassinatos, e mortes e conflitos em nome do Evangelho. Era isso que envolvia o reino de Deus? Até onde vai a nossa implicância? Até onde vale a pena lutar pela picuinha desnecessária? Em que medida isso é bem recebido por causa da nossa sinceridade diante de Deus? Olha que coisa impressionante a gente vê a preocupação que aparece no texto bíblico quando a gente lê, por exemplo, Filipenses 2, verso 14. Olha que coisa, né? Quando o texto vai falar quem somos nós que devemos brilhar como estrelas na ação de Deus na nossa vida, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, não sei se a gente tem ideia do tamanho do problema que a gente causa quando a gente não entende o que tem importância de verdade. A pergunta que eu levanto para você é: você já brigou por causa de que tipo de viúva deve receber o tamanho da cesta básica? Você já brigou porque aquele indivíduo não é circuncidado suficientemente, ele não é tão purificado, ele não faz parte do grupo? Que tipo de discriminação é a sua? É social, é intelectual, é racial, é denominacional, é do mal, eu não sei. Qual que é o elemento que coloca o centro maior da sua preocupação? Na busca de uma tentativa de um caminho mais purista, a gente corre o risco de cometer erros graves na nossa caminhada de fé. É importante olhar isso porque você, quando olha para esse grupo, por exemplo, de origem farisaica, esse pessoal era muito sincero. Eles faziam uma coisa de coração, eles liam o texto, eles tentavam interpretar e fazer a coisa da melhor maneira. Não são os fariseus opositores de Jesus que faziam parte das discussões do Evangelho de João. Não, são fariseus que creram em Jesus e fazem parte da igreja primitiva. Mas eles não conseguiam deixar a tradição e deixar de priorizar aquilo que era secundário e colocaram isso numa dimensão em que eles perderam de perspectiva o que era exatamente o reino, para que direção devia ir a igreja, qual era o caminho do Espírito, qual era a dimensão da missão e, portanto, perderam, assim, a caminhada entre implicância e picuinhas, e nessa implicância não perceberam como o reino avança. Agora, encerrando a nossa reflexão, eu fico impressionado como é que, apesar disso, o reino foi vencedor. Com toda essa fragilidade, com esse monte de gentil assim do pé rachado, ignorante de tudo, com esses irmãos de tradição farisaica juntos, com esse pessoal lutando debaixo de uma perseguição implacável do mundo romano, com essa igreja, não é que o Novo Testamento ficou pronto, não é que os apóstolos pregaram o Evangelho, não é que as viagens de Paulo aconteceram, não é que milhares de pessoas receberam o Evangelho e essa fé, com todas as suas dificuldades, atravessou a história e chegou na sua vida, e chegou na minha vida e nos convoca para fazer parte desse reino de uma maneira decisiva. Então, o que enche o meu coração de alegria é que não importa o tamanho da bobagem, da fragilidade que o ser humano seja capaz de fazer, o projeto de Deus vai dar certo, vai chegar lá. A missão vai atingir todos os cantos da terra. A missão vai atingir todo o povo, língua, raça e nação, em
todos os cantos do planeta, o reino será vencedor. Pergunta para a gente, no tempo que Deus dá a você, dá a mim, é se a gente quer fazer isso direito. Se a gente vai perder o nosso tempo discutindo coisas que não fazem sentido. Se a gente, para mostrar que a gente tem razão, ou talvez para se sentir um pouco melhor, vai manter firme a nossa atitude de implicância desnecessária. E se a gente, repetindo a velha ladainha, vai brigar por causa de picuinha. Ou se a gente, lendo Atos, vendo a lição do passado, vendo o que nós pudemos enxergar em Atos 5, Atos 6, Atos 8, Atos 11, Atos 15, a gente vai entender que nesse caminho perdido de picuinhas e de muita implicância, a gente precisa focar no reino que avança. Meu desejo, minha oração, meu pedido a você é que você tenha a visão ampliada do reino de Deus, que Deus use a sua vida para focar nessa responsabilidade da missão através dos seus dons, da sua contribuição, da sua entrega ou do seu entregar da sua vida para fazer parte do reino, anunciando e vivendo esse evangelho até que o reino venha de maneira definitiva e o rei haverá de reinar para sempre no grande triunfo do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Amém.
neste mês de julho, nós temos o mês de missão na IBNU. É verdade que nós devemos viver a missão todos os dias da nossa vida, mas esse mês nós vamos dar um foco especial, trazendo um pouco para você conhecer um pouco mais sobre os projetos e as mensagens, tudo focado na missão. E nesse momento eu gostaria de chamar você para conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que a IBNU apoia e tanto de missão de gente que está no campo missionário, seja aqui em São Paulo, seja em outros estados do Brasil, pelo mundo, né? Aí fazendo missão. Então, venha conhecer um pouquinho mais, mas eu também quero fazer uma chamada para que você venha contribuir, que você venha fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo no mundo. Está fazendo aqui perto, um pouquinho mais distante e lá longe. Então, venha contribuir através das suas ofertas, dízimos e tudo que Deus tem já permitido e dado a você. Que isso seja um ato de adoração nesse momento a Deus. Vamos orar juntos por isso, entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos, o nosso coração, a nossa vida. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como o Senhor tem sustentado a cada um de nós, e nós entregamos nesse momento as nossas ofertas, a nossa adoração por meio da contribuição, e queremos, Senhor Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos, Senhor Deus, que essa contribuição chegue aonde é necessário, onde precisam tanto ouvir a mensagem do Evangelho, Senhor Deus, que ali o Senhor alcance, através de tudo o que estamos entregando. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós temos um ensino que é muito importante e relevante aqui na IBNU. Então, a gente tem buscado sempre trazer os estudos da palavra, da Bíblia, de uma maneira bem interessante, dinâmica e relevante. Então, agora estão acontecendo 2 cursos importantes. Você vai poder entender um pouquinho que para fazer boa teologia a gente precisa de muitas disciplinas, e a gente tem feito aí, já falamos de história, de arqueologia, de linguística, e agora temos aí novidades e coisas muito importantes pela frente. Então acompanhe a gente quartas-feiras, 19 horas, e o livro de Reis aí, que também está a todo vapor, às quintas-feiras, às 19 horas. Vem estudar com a gente. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Faculty Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos.
Queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal da nossa celebração online IBNU. Todos os domingos, às 9h30, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para abençoar a sua vida. E nós chamamos você para ser nosso parceiro divulgador. Divulgue esse conteúdo, divulgue os outros conteúdos que são colocados aqui no canal do YouTube para todos os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos. Você pode divulgar para todas as pessoas que você puder. E também acompanhe todas as nossas postagens, tudo aquilo que colocamos nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Lá tem conteúdos que podem abençoar a sua vida, que podem abençoar a vida de outras pessoas também. Então nos acompanhe, seja o nosso parceiro e que o Senhor te abençoe nessa semana. Semana que vem, 9h30, estamos aqui novamente.